Oiê. Nossa, gente, hoje eu fui traída pelo meu microfone. Eu conectei ele no meu celular e olha o que aconteceu. Quebrou. E ele quebrou por causa do adaptador, né? Eu tenho esse negócio para segurar e eu gravo o vídeo aqui, né? Com ele pendurado aqui. E aí, nisso que eu fui fazer assim, para ele, né, ficar um pouco mais reto, tec, quebrou a pecinha. Mas ainda bem que não ficou preso lá dentro, que também seria um outro BO. Enfim, né? E aí, tô gravando do iPad. Então, pode ser que hoje a qualidade esteja um pouco diferente e eu tive que posicionar ele também em outro lugar, porque o iPad ele é muito maior, né? Eu não tenho um suporte, porque eu geralmente não filmo com o iPad. E aí tive que posicionar ele num outro local, então vocês estão vendo um pouco dessa ilha aqui, mas eu acho que tá dando pra ver bem, assim, o local que eu sempre pinto aqui, né? A mesa e tal. Enfim, e aí, meninas? E aí, pessoal, como é que vocês estão? É, Bom, fim de semana foi maravilhoso, mas também de muito trabalho. Porque, como eu falei para vocês no último vídeo, nesse fim de semana foi aniversário da minha filha. Não, não foi aniversário, foi a festa, né, dela. Porque o aniversário dela foi em março, mas aí nós viajamos e tal para comemorar, como eu falei também num outro vídeo. E aí, ó, nesse sábado, no último sábado, né, foi a festinha dela. E, gente, assim, tipo, foi muito trabalho, assim, muito mesmo. Porque eu faço tudo manual. Eu sou dessas, né? Vocês sabem. Já conversamos sobre isso aqui. E aí, enfim, fazendo tudo manual, eu fiz uma guirlanda para ela de arco-íris que eu posso mostrar aqui em algum lugar do vídeo. Fiz uma outra guirlanda também para a casinha que ela brinca, né? Que ela tem uma casinha de madeira aqui no jardim. Fiz também a guirlanda dela e fiz o bolo, né? Que é o que a gente já conversou também, que é o que mais me pega, porque eu não sou uma boleira assim, sabe? Enfim, foi bem naquele estilo bolo que a mamãe faz, e todos os aniversários dela são assim, né? Que eu que faço bolo e tal. E aí, mas enfim, gente, dá muito trabalho realmente, mas é impagável assim a felicidade dela, sabe? De ver que eu faço tudo pra ela, assim, manual, ela fica tão feliz. Você que fez, e tal, sabe? E ela vê, né, enquanto que eu tô fazendo também, então ela, nossa, ela adora assim ver esse carinho que eu tenho de fazer tudo manual e tal, e pensar na decoração. Enfim, são umas lembranças, né, que a gente vai gerando, assim, né, pra criança, que é tão gostoso, sabe, de ter. Eu lembro também muitas vezes da minha mãe fazendo meus bolos, fazendo a minha decoração. E são lembranças que eu guardo, assim, com tanto carinho, que eu, obviamente, quero passar isso pra frente, sabe? Quero que minha filha também tenha essa experiência, assim. Minha mãe também, ela era muito, ela ainda é, né? Ela é muito artesã também. Não, até hoje não. Hoje ela não faz mais artesanato. Mas ela fez por muito tempo, assim, ela sempre fez coisas manuais, assim, para vender também. Então, sei lá, eu acho que de alguma forma, antes eu não trabalhava com isso, como eu falei para vocês, né? Eu sou da área de finanças. Antes eu nem sonhava trabalhar com isso, que isso foi aparecendo assim na minha vida depois da maternidade. Mas, enfim, talvez tenha sido um vestígio que ficou da infância, né? De ver minha mãe fazendo sempre tudo à mão e tal. E por mais que aqui na Alemanha também as pessoas façam mais à mão mesmo as coisas, assim como eu fiz os convites e agora fiz a decoração, o bolo também, é, assim, além de ser uma cultura muito forte aqui na Alemanha, né, onde eu estou em Munique, é, eu acho que também vem muito da minha criação também. Minha mãe fazia tudo à mão e tal. Aquela coisa típica dos anos 90, né? Todo mundo fazia mais assim à mão, né? Hoje em dia, eu não sei, acho que tá mais mudado, assim, mas pelo menos aqui onde a gente mora, né, aqui em Munique, assim, nos arredores, é muito assim ainda, sabe? Todo mundo faz as coisas à mão e tal. E é muito gostoso, assim, ver a reação das crianças, assim. E, enfim, aí as crianças chegaram, e aí foi aquela coisa, né, assim. E é engraçado também, né? Porque eu fiz um bolo, né, de arco-íris, que eu vou colocar aqui para vocês verem. E, e ele era todo colorido assim dentro, posso colocar uma foto também. E assim, as crianças amaram e tal, mas eu fiquei pensando, gente, eu não sou uma boleira, assim, não ficou aquele bolo grande, sabe, assim. E aí, eu acabei fazendo muffins também.
E aí as crianças chegaram, né, e tal, as meninas, né, porque minha filha convidou mais meninas e um menino também. E aí, beleza. Aí elas chegaram, aí elas sentaram na mesa, né? Todas assim, mais quietinhas, né? Porque elas tinham acabado de chegar e ficaram um pouquinho assim com vergonha. E aqui, como eu falei também no outro vídeo, os pais só deixam as crianças e vão embora, sabe? Assim, não é festa para pai e mãe, não. São só as crianças mesmo. E aí os pais foram indo embora e tal, elas sentaram assim na mesa e ficaram lá esperando, assim, quietinhas, assim. É porque assim, cara, eu não sei. Eu não sei como é no Brasil, não tive filho no Brasil, né? Eu só tenho filhos aqui, né? São dois. E aí, cara, eu sei que assim, elas chegaram, sentaram e ficaram lá, assim, sem falar nada, assim, porque quando elas chegam assim, crianças, pelo menos as amiguinhas da Maria, né? Elas são mais tímidas, assim, no começo e tal, elas vão se soltar, depois elas vão se soltando. Aí sentaram, né, quietinhas. Aí daqui a pouco, elas estavam esperando, assim, para ver que horas que eu ia falar, que já podia comer o bolo, né? Aí a gente cantou parabéns e tal. Aí, e outra coisa que também não é muito comum, que é cantar parabéns. Mas, gente, eu acho tão legal cantar parabéns. Tipo, no Brasil é aquele momento, sabe? Assim, que pelo menos minha família cantava, sei lá, umas 5 músicas, sabe? Assim. E aí, beleza. Aí eu falei, nah, vamos cantar parabéns para Maria e tal. Aí elas não sabiam muito bem qual música cantar, porque aqui tem o parabéns em alemão, mas também é muito comum cantar o parabéns em inglês, Happy Birthday. E aí, mas tem uma musiquinha mais infantil em alemão, que também é um parabéns, aí a Maria pediu, né? Ah, eu quero que cante essa daqui. Aí ela foi, cantou assim, aí as amiguinhas começaram a cantar. Aí beleza, né? Aí elas cantaram e tal. Aí eu falei, ah, agora vamos comer o bolo e tal. Aí comeram e tal, o bolinho. E aí eu tô vendo que elas comeram e ficaram sentadinhas na mesa, né? Porque aqui também isso é muito comum. As crianças não saem da mesa até os adultos falarem para sair da mesa, né? E aí, beleza. Aí eu tô vendo assim elas quietinhas na mesa e tal, só que na hora eu não tinha nem me ligado, porque eu tava assim, né? A mãe é helicóptera no aniversário, que nem um povo, tentando fazer tudo. Meu marido também tava comigo, né? Ele falou, Marcela, fica de boa, fica na paz, porque são só as crianças e a gente e tal. Aí eu realmente, assim, respirei. Porque realmente, né, assim, quando a Maria era menor, né, quando as crianças são menores, de fato os pais ficam na festa porque as crianças não vão ficar sozinhas. Mas agora, como ela tem 6 anos, aí os pais não ficam. Aí beleza, né? Eu falei, é verdade, somos só nós e as crianças, então deu uma respirada. Aí eu tô vendo que as crianças não estão levantando, aí eu falei, gente, se vocês quiserem podem levantar para ir brincar. Aí foram, brum, foi todo mundo brincar. E aí uma ficou, que também é uma outra coisa. Ela não tinha ainda comido tudo. Aí ela tá tentando lá comer o bolo todo. Aí o Marcos, né, meu marido falou assim, é... ele é alemão também, né? Apesar do nome Marcos, né? É porque Marcos é um nome também comum alemão. Aí, beleza. Aí ele falou, Madalena, se você não estiver aguentando, não precisa comer tudo. E aí eu lembrei que isso também é uma questão aqui, porque aqui é muito comum que as crianças tenham que ficar na mesa até comer tudo, sabe? E- assim, é cultural, sabe? Não vou falar certo, errado, enfim. É uma coisa da cultura. As crianças têm que comer tudo e depois levantar, né? Quando o adulto deixar. E aí ela falou, ah, obrigada. Aí foi, saiu correndo assim para brincar. Aí, e assim, não é uma coisa de forçar. Geralmente eles colocam no prato o que é. A criança aguenta e a criança come, né, aquela porção e sai. Só se realmente não estiver aguentando, ninguém vai forçar e tal. Mas é uma coisa cultural daqui, né? As crianças ficam na mesa até comer tudo e só saem depois que os pais ou o responsável falha, assim. E aí, enfim, aí ela foi brincar também, todos eles foram brincar e tal. E aí começou a festa mesmo, né? Que aí todo mundo se soltou, aí a gente fez brincadeira de stop dance, né? Que a gente fala aqui stop dance. Aí eu fiquei lá dançando com as crianças e aí dava pausa na música, aí saía uma, saía outra. Aí também foi super legal, assim, elas adoram dançar e tal, então foi muito legal. E aí, aqui também, aí a gente fez uma caça ao tesouro. Eles adoram quando tem caça ao tesouro. E aí meu marido fez os mapas, né, e tal, para eles procurarem onde estava. Aí cada local, elas encontravam um mapinha com um desenho de algum outro local que o tesouro poderia estar. Aí elas iam correndo para aquele outro local, por exemplo, elas foram até estavam aqui no jardim, aí foram até o balanço. Aí no balanço tem
uma outra pista em algum lugar, que elas têm que procurar onde está a pista. Aí achavam, aí alguém achava, aí iam para outro local, tipo para churrasqueira, perto da churrasqueira, que estava desligada, obviamente. Tem algum lugar escondido a próxima pista. E aí elas iam procurando e ficaram um tempão nisso, assim, procurando. E adoram, adoram. As crianças adoram caça ao tesouro aqui. E aí, beleza. No final acharam, né? E para fechar, a gente também deu um pouquinho, deu para elas sorvete, né? Porque estava um dia muito quente. E volta e meia também eu fazia pausa para elas tomarem um suco ou tomarem uma água. Aqui não se dá refrigerante no aniversário. Nunca vi darem refrigerante assim no aniversário, muito difícil. E aí, geralmente é sempre suco ou água que elas tomam, né? Aí, beleza. Aí tomaram um suquinho, tomaram água e também fiz uma bandeja grande de frutas, assim. E aí a gente deu um sorvetinho para elas também, para refrescar. E aí, beleza. Aí depois, para fechar, foi também o artesanato. Porque aqui, geralmente, nos aniversários, sempre tem uma hora que elas sentam para fazer um desenho ou para fazer um artesanato. Eu comprei umas... Eu vou colocar aqui alguma foto. Umas, tipo varinha mágica. Ah, tem uma que tá aqui no chão. Vou pegar aqui. Eu comprei uma varinha, assim, sabe, essas varinhas de madeira, que aí elas podiam colar umas figurinhas, uns adesivos e pintar também com lápis de cor. E o brinde da festa foi o tema da festa era arco-íris, né? E a bolsinha, aí veio com essa bolsinha assim, aí dentro tem bala, tem esse lápis de cor de arco-íris, que ele tem várias cores. Eles adoraram. Tinha bolinha que quica, aquelas bolinhas que quicam. Tinha também um outro, aquelas fitas que você balança, sabe? Assim, tipo de ginástica artística, sabe? Eles adoram também brincar. Enfim, foi super legal, assim, todo mundo adorou a festa, aí chegaram os pais para buscar as crianças, assim. Foi, tipo, foi maravilhoso, assim. A Maria ficou super feliz, assim. E aí foi isso, gente. Foi um aniversário bem agitado, mas foi gostoso, sabe? Assim, a gente passou a tarde toda no jardim brincando. Graças a Deus nesse dia tava sol. No outro dia choveu pra caramba. Então a gente deu realmente sorte que nesse dia tava sol, porque eram no total 10 crianças. E isso é bastante para o aniversário, porque aqui na Alemanha também tem, não vou dizer a Alemanha toda, né? Porque claro que tem as suas exceções, mas assim, aqui, pelo menos onde a gente mora, geralmente é assim. Quando uma criança faz 6 anos, ela convida seis crianças, seis outras amiguinhas. Quando faz, por exemplo, 3 anos, são 3 amiguinhas, 4 anos, 4 amiguinhas. No começo, eles nem fazem muita festa, assim, eles fazem mais. Se a criança tem 1 ano, 2 anos, é só família. A partir dos 3 anos já se faz uma festinha, sabe? Assim, que é geralmente em casa, sabe? No jardim ou dentro de casa. E aí, assim, são 3 anos, convida 3 amiguinhos, 4 anos, 4 amiguinhos, e assim por diante. Então, assim, teoricamente, a Maria teria que convidar 6 amiguinhos, né? Que ela fez 6 anos. Aí eu falei pra ela, Maria, você vai fazer 6 anos, você convida 6 amiguinhos. No fim, a gente tinha uma lista com 12, que eu consegui reduzir para pelo menos 10. Porque realmente 12 crianças, era só eu e meu marido para meio que olhar, então não ia dar, sabe assim. E 12, assim, contando com a Maria também e com o Kylian, né? Então, no total de outras crianças foram 8. Então, tá bom, tá de bom tamanho, a gente deu conta, sabe assim? E ela adorou, sabe? Adorou. E aí é isso. Então, foi um dia maravilhoso. A gente se divertiu bastante. Ela se divertiu bastante, ela adorou. Eu comprei essas flores também para fazer decoração, por isso que tá tudo colorido hoje aqui. Comprei para fazer decoração da mesa, acho que vou colocar aqui em algum lugar a foto da mesa. Gente, foi um dia muito bom, assim. E eu adoro ver, assim, que quando ela tá se divertindo, quando ela tá curtindo com as amiguinhas, sabe? É tão bom. Porque são memórias da infância que vão ficar para a vida toda, né? A gente acaba sempre lembrando, até quando é adulto, assim, como eram as festas, como que fazia tudo. É muito bom, assim, criar essa memória, sabe, afetiva da infância. É muito gostoso. E aí é isso. Então, o fim de semana foi assim, agitado, no sábado. E aí no domingo choveu pra caramba. Choveu, choveu, choveu. E acabou que no fim de semana, com tudo isso, eu não consegui pintar nada. Então,
o cesto falta pintar o ovinho, né, de Páscoa e o cesto, que não teve muito andamento desde a semana passada, quando eu gravei esse vídeo pra vocês. Mas tá tudo bem também, né, gente? Como dizem por aí, tá tudo bem, vamos, né, não vamos nos cobrar tanto assim, né? E aí, beleza. Vou pintar agora eles, vou tentar finalizar o cesto hoje, se tudo der certo. E aí, enfim. Outro assunto que eu queria falar com vocês, né, para não ficar falando só de festa de criança e tudo isso, que, gente, esse é um tema assim que eu me perco, acabo falando. Enfim, eu tava percebendo, né, eu deixei o meu filho hoje lá no grupinho de brincar, né, que eu já expliquei para vocês que tem esse conceito aqui na Alemanha do grupinho de brincar. E aí lá tem um calendário, porque uma vez no mês, sempre uma mãe precisa ficar para ajudar nesse grupinho de brincar, né? É uma manhã só, sabe? Enfim, aí beleza. Aí eu tava olhando o calendário e tal, escolhendo a data, e aí, sem usar o celular e tal, assim, e aí eu tava pensando, cara, assim, eu também depois da maternidade, né, assim, tal, eu descobri que eu sou uma pessoa mais analógica nesse sentido de calendário e tal. E foi uma coisa que realmente me surpreendeu, porque eu, como eu falei para vocês, eu trabalhava, né, no mercado financeiro e eu trabalhava com muitas datas e tal, e com um calendário, um cronograma já pronto quase para o ano todo, assim, né, porque na contabilidade, né, na auditoria, como eu trabalhava, você tem prazos, assim, bem marcados, assim, que você tem que estar com tudo pronto para aquela data. Então, assim, a gente tinha tudo bem organizado, calendários e tal, e tudo, obviamente, no computador e tal, ali no notebook. E aí, beleza. Trabalhava com aquele calendário digital e tal. Só que aí depois, tal, que eu comecei, depois da maternidade e tal, eu vi que eu não estava me adaptando bem com o calendário do celular, de alguma forma, assim. E isso foi, assim, uma descoberta interessante também sobre mim, né? Como às vezes a gente precisa, sei lá, de ter o nosso tempo para a gente ver o que funciona melhor pra gente. Já perceberam isso, assim? E não, isso não é tipo, uma coisa assim, sou contra tecnologias. Não é, é só simplesmente o que funciona melhor mesmo pra mim. Eu percebi que eu tava ficando meio que perdida, assim, toda vez que eu colocava uma coisa no calendário e tal, eu, de alguma forma, não sei como, eu não me encontrava, assim. E tudo bem, alguém pode escrever assim, você pode ver um tutorial e tal, não sei o quê. Gente, eu sei, tipo, como funciona. Eu trabalhava como auditora e eu trabalhava com um calendário digital e tal. Só que eu vi que isso não era o que eu mais gostava de usar, sabe assim? Enfim, aí desde o ano passado eu comecei a comprar um calendário, tipo, analógico mesmo, calendário de papel, que tem espaços para colocar ali a minha agenda, meus compromissos e tal. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Assim, vocês podem achar que é uma bobagem, e tá tudo bem, sabe assim? Mas assim, para mim funcionou tão bem, gente. E assim, isso aconteceu vendo a minha sogra, né? Minha sogra, ela usa só o calendário analógico, né? O calendário de papel. E eu vi o quanto ela, sabe, assim, isso era prático para ela. Eu fiquei pensando assim, nossa, não estou dando bem com esse calendário, já perdi alguns compromissos por causa do calendário do celular e tal, que eu de alguma forma não olhava, ou sei lá, eu colocava um tipo de alarme e de alguma forma o alarme não tocava. Enfim, o problema provavelmente sou eu, mas enfim, eu não estava me adaptando e não estava me adaptando e tá tudo bem, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer que nem minha sogra, eu vou comprar um calendário de papel e vou anotar ali, porque também é bom que assim, conforme eu vou anotando, isso vai ficando na minha cabeça. Eu vou vendo que assim, eu vou ter um compromisso no dia tal, sabe assim, de voltar também a ter um certo controle sobre os meus compromissos, de saber qual é o dia que eu tenho um compromisso tal, sabe assim, porque às vezes a gente bota no celular e a gente tipo deleta da cabeça assim, do nosso cérebro que a gente tem aquele compromisso ali no nosso dia. E eu gosto muito de ainda ter os meus compromissos sob meu controle, assim, no dia tal eu tenho sim esse compromisso aqui, na próxima semana eu tenho esse, sabe, assim, enfim. Talvez eu não esteja sendo tão clara,
mas acho que tá dando para entender. Comprei esse calendário de papel e aí fui anotando, né, meus compromissos nele no passado e funcionou perfeitamente bem. Não perdi compromisso nenhum, estava sempre de olho no meu calendário, a semana que vem tem isso, tem aquilo. Ok, são todas as coisas que você também pode fazer no calendário digital, mas para mim foi prazeroso pegar, sentar um dia, anotar. Ah, tem esse calendário aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, compromisso aqui, aqui. E foi ótimo, assim. E tá tudo bem. Se você usa o calendário digital, tudo bem. Mas eu tô falando, assim, da minha experiência, que foi ótimo também ter um calendário manual, assim, sabe, analógico, que eu anotasse tudo e, e soubesse, assim, de cabeça também o que que eu tenho para fazer. Ótimo. E aí, desde o ano passado que eu comecei com isso, esse ano permaneci, e aí já tenho meu calendário também desse ano, já preenchido com todos os compromissos meus e das crianças. Isso também é um ponto, porque depois deles, assim, sempre foram pintando os compromissos deles, que são muito mais do que os meus também, assim. E compromisso de criança você realmente não pode perder, sabe? Às vezes é uma reunião na escola, às vezes é um compromisso, não vai encontrar com um amiguinho. Enfim, são N coisas que, para mim, funcionou melhor o calendário de papel e, assim, tô super feliz. E é aquilo, se para você também, de alguma forma, o calendário digital não tá dando muito certo, tente, experimente um calendário de papel e me diga, sabe? Porque realmente, sabe, foi uma coisa que me ajudou muito. E aí, e aí eu fui percebendo que em outras áreas eu também sou meio analógica, assim, porque gosto muito de ler livro de papel físico. Eu tenho também um Kindle e eu levo ele mais quando é viagem, né? Porque na viagem já tem tanta coisa para levar que, assim, às vezes é complicado encaixar um livro ali. E aí eu levo o Kindle quando é para viagem de férias e tal, e tá tranquilo. Daí, dessa vez, mas em casa eu costumo ler livro de papel físico. E é um prazer, sabe, assim. Uma, porque eu também adoro pintar, então fiz também para mim marcadores de página de aquarela e fiz de óleo, fiz a óleo, na verdade. E assim, amei, sabe, assim. Fiz exatamente o que eu queria, assim, no tema que eu queria, então tenho os meus marcadores a óleo. Adoro a coisa física de pegar o livro, gosto assim quando eles vão para o parquinho, ao invés de ficar lá no celular, porque aqui também, pelo menos onde eu moro, é muito difícil das mães ficarem de fato no celular. Elas ficam olhando as crianças, ou então lendo alguma coisa, ou elas se encontram lá e ficam conversando. Eu, ao invés de ficar no celular, assim, eu gosto muito de ler. Então, assim, vamos pro parquinho? Pego, coloco o livro físico mesmo na minha bolsa, que eu tô sempre de bolsa, e aí levo meu livro, assim, eles ficam brincando, assim, graças a Deus eles já brincam bem, assim, né? Nenhum é tão pequenininho que eu tenho que ajudar, os dois brincam super bem, o Kylian tem 3 anos já. E aí eu tô assim, fica um olho no livro, outro olho nas crianças, né, para também não cair, não se machucar. E aí fico lendo, é um momento assim maravilhoso também, adoro. Levo eles no parquinho, fico lendo meu livro, ah, assim, ótimo assim. E gosto muito da sensação mesmo de tocar, de pegar no livro, das páginas. Não achava que eu fosse curtir tanto quanto eu curto, sabe? Assim, então, por mais que seja uma coisa até casual, né? Eu sinto que nesse ponto eu também sou um pouco mais analógica, se pode ser assim, né? Pudesse dizer. Enfim, e aí é isso, né? Que eu queria dividir um pouquinho com vocês nesse bate-papo. E perguntar também a vocês, como é que é para vocês? Vocês já estão adaptados, super adaptados nas plataformas digitais, assim, o calendário de vocês é digital também, para vocês funciona assim? Ou vocês também são mais do old time? E vocês preferem também coisas analógicas? Ou para vocês funcionam os dois? Porque tem gente também que faz esse mix. Eu tenho amigas que têm agenda também física, que também adoram, tem a do celular e tem a física. Eu não estou dando conta nem de uma nem de outra, então só tenho uma, eu tenho a física. Então, tá ótimo. Mas aí contem aqui nos comentários como é que é para vocês, se vocês conseguem se organizar bem com um calendário digital ou o manual. E vai ser interessante saber, né? Assim.
a gente sempre acaba descobrindo que, assim, como é que as outras pessoas fazem e tal, e acaba sendo às vezes uma dica também, né? Do que pode funcionar melhor. E, enfim, conversando sobre isso, nosso cesto está aqui ganhando forma. Queria também dar uma dica para vocês de uma outra coisa. De como eu sempre gosto de dar dica aqui de podcast ou de livro, do que eu estiver consumindo no momento. Gente, uma dica maravilhosa para vocês que eu tenho é o Causcast. Algumas de vocês também já devem, talvez, conhecer, mas é um podcast que tem a Thaís Farage, o Michel Acoforado, que lançou aquele livro Coisa de Rico. Eu adoro o Michel, ele além de escrever muito bem, nossa, as conversas, as entrevistas dele são maravilhosas. E esse é um podcast que ele faz. Também tem. São 3 pessoas. E, assim, é um podcast maravilhoso. Super recomendo. Nesse podcast, eles falam muito de coisas que estão. Eles falam muito de consumo no geral. Que é uma coisa bem interessante. Até para a gente da arte também, né? Para a gente entender mais ou menos como funciona o mercado, o consumo hoje em dia. Eu acho muito interessante. Eles sempre trazem pontos de vista bem categóricos, porque eles todos são acadêmicos, eles estudam de fato sobre consumo. Então, assim, maravilhoso, sabe? Assim, para gente que está trabalhando com arte, que quer vender arte, também se encaixa super. Então, assim, super recomendo. E não fala só disso, tem vários assuntos, e muitos assuntos também que estão aí na internet, né? Sempre que surge alguma coisa nova, eles dão geralmente uma pincelada sobre o que está rolando. Então, assim, para ficar informado é maravilhoso. Então, super recomendo esse podcast, nunca perco. Muito bom. Causcast, eu escuto sempre pelo Spotify e tem também no YouTube. Tem também no YouTube. Enfim, nossa, gente, falei. Atualizei vocês bastante sobre como foi a festa, e sobre as coisinhas aqui, as manias, né? A gente, quando tá ficando velho, fica cheio de mania. Enfim, vou continuar fazendo aqui as minhas artes e já já também tenho que fazer o almoço, porque, como vocês sabem, hoje, sempre que eu tô gravando para vocês, é o horário que eles estão. Que o meu filho tá no grupinho de brincar e a minha filha no kindergarten, né? No jardim de infância. E agora eu vou terminar um pouquinho aqui o cesto e cozinhar para eles, porque a hora simplesmente voa. Isso é uma coisa assim, gente do céu. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa assim que é pra gente, como mãe ou, enfim, ou não sendo mãe, enfim, whatever. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa assim, a hora voa. Nossa. Ainda mais quando é uma coisa que a gente tem prazer, assim. Quando a gente vê, já passou 1, 2 horas e tem que ficar ligado. Por isso que eu também acabo colocando muito alarme aqui. Eu coloco alarme para ir buscar eles, coloco alarme de quando tem que começar a cozinhar e tal, não sei o quê. Porque, gente, a hora voa. Quando eu tô pintando, se eu bobear, já deu 11 horas e meio-dia, tem que buscar os dois. Enfim, aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem. Beijo.